Salve, irmão, na santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus amados. Abre as vossas Bíblias em João 16. Vamos ler o último versículo. Vocês podem se assentar e vão dar continuidade do versículo primeiro. Amém, meus amados. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pode se assentar, glorificando o santo nome do Senhor. Mas dá glória mesmo, irmão. Dá glória, que aqui não é proibido, não é, Vaz? Então pode dar glória, irmão. Pode dar glória, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, meus amados? Verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsai-vos das sinagogas, mesmo a hora que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Louvado seja Deus. Irmãos, quantas perseguições nós temos no dia a dia por ser evangélico, mas Jesus deixa bem claro: tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. Eu ando pelo mundo aí, pelo mundo afora, e quando eu vou falar do Senhor, e começo a perguntar: você é afastado, irmãos? Eu começo a perguntar o motivo, sempre a mesma resposta: por causa de fulano, por causa de ciclano. Irmãos, mas se a gente olhar para fulano, para ciclano, nós nunca vamos ser salvos, não. Nosso foco tem que ser Cristo. Se Jesus já deixou bem claro que tenham perseguições por causa do nome dele, se ele que é santo foi perseguido, imagine nós, comedor de arroz e feijão, e nós não vamos ter perseguição. Se a Bíblia falou que o joio e o trigo tem que estar junto, eu estava assim, um pensamento assim, que eu queria ser um joio, mas nem tudo que a gente quer é, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente frustramos com nossos sonhos, nossos pensamentos? Por quê? Porque Jeremias 17:9 vai falar que enganoso é o coração do... Nós se enganamos muito com o nosso coração. Eu queria ser joio, para ver se aqueles de momento estão na fé, para me tentar ele, fazer isso, fazer aquilo, para ver se realmente eles estão focados em Cristo. Não é verdade, irmão? Mas os meus pensamentos, o meu coração eu não conheço. Só Ele conhece. Se eu vi da vida do crime fazendo as coisas que é errado, então meu pensamento era bom. E onde que eu estou agora? E aonde que eu estou agora? Levava droga aqui para o Vietnã, não sei quantos quilos de droga durante a semana, deixava aqui. E hoje onde eu estou? Aí meus pensamentos eram bons, mas eu pensava que era ruim. Não é isso? Mas se eu estou pensando que é ruim, mas será que eu realmente conheço o meu coração? Não. Senão ele não tinha trazido para cá. Tinha deixado eu lá mesmo na bagaceira, fazendo o que não presta, traindo esposa, abandonando filho, abandonando casa, vivendo para a vida do crime. Mas onde que eu estou agora? E hoje eu tenho a convicção que tudo que eu passei lá foi permissão de Deus. E quando acontece algo na sua vida, perseguição, tribulação, é para a glória dele, para você entender que o mundo teremos aflição. Irmão, não fique triste, se anime quando vir uma prova. Você fica triste quando vir nada. Você vê que a sua vida está tudo tranquilo, você se preocupa, tem coisa errada, porque o diabo está nem olhando para você. Isso aí já está ruim mesmo, não vou nem perturbar ele, deixa ele quietinho, né? É desse jeito. Agora quando vem um negócio, um caldo grosso, ele pode glorificar. E o diabo está doidinho para te pegar, porque sabe que você está dando trabalho para ele. Louvado seja Deus. Irmãos, quando vir perseguição, olha para Cristo. Muitos desistem: eu desisti por causa do pastor, eu desisti por causa do som, é por causa daquilo, é por causa disso. Mas espera aí,
O erro não é o pastor, é você. É você, porque você levantou a mão, foi para Cristo, não foi para o pastor. E o pastor, com as mesmas falhas que ele tem lá, ele está lá, glorificando e exaltando o Senhor em você. Então, irmão, presta bem atenção, presta bem atenção. Se você não faria isso, não sai da presença. Quando acontece muitas perseguições dentro da igreja, fora, seja onde que for, irmão, você tem que olhar para Cristo. Quando você vê que o irmão é de Deus mesmo, ele não vai te perseguir, ele vai estender a mão para você. Quando você ele fala, não, irmão, vem cá. Porque a palavra fala que nós temos que andar em dois, porque se um cair o outro. E por que será que Jesus escolheu 12 números pares, não ímpar? Para ninguém andar só. Vou mandar 6 missões, tem 6 missões, não posso mandar. Se for um número ímpar, não posso mandar um só, então tem que mandar em 2. Então vai 2 para cada lado. No entanto, quando Judas Iscariotes se formou, Deus levantou Matias. Para quê? Para que a obra não terminasse ímpar, mas que terminasse. Não terminou. Na época dos másteres, né? Vocês tenham dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vos João tinha dito, e eu vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e não nenhum de vós me perguntai para onde vais, antes porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de quê? Ele estava ali com Jesus há tanto tempo, Jesus falando que ia morrer, ia ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Aí Jesus vai falar que ele é o Pai. Aí eles ficaram tristes. Aí Jesus vem reforçando, mas eu enviarei quem? Versículo 7 diante. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vulo enviarei, e quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está. Eita, perseguição de onde veio? De que já está condenado. Agora, quando a gente tem um coração voltado para Cristo, jamais a gente quer ver o irmão se perder. A gente estende a mão para ele. Eu sempre tenho isso comigo. Tem pessoas que vêm passando por necessidade, algo parecido, mas falam, é problema dele, né? Já ouviu falar isso já? Mas, irmão, será que se fosse no lugar dele, como que seria? Será que ele estaria com o mesmo pensamento? Mas a palavra é tão maravilhosa que quando você faz de coração com uma pessoa justa, Deus olha lá na frente. Deus não olha o presente e vê lá na frente. Louvado seja Deus. Ainda tenho muito de vos dizer, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo e ouvir anunciar do que há de vir. Ele me glorificará, porque é de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem o meu posso, por isso vos disse que há de receber do que há é meu, vou-lo-ão dar de anunciar, e um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou
para o louvado seja Deus. Muitas pessoas, eu já ouvi até falar, quando eu estava preso, o papai falava, eu vou pegar a Bíblia, vou ir com ela abaixo, irmão, até ele se converter. Passava anos e anos e não conseguia. Sabe por quê? Porque ele achava que era ele que estava fazendo a obra. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Verso 17. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco vereis-me-ei? Porquanto vou para o Pai? Não estou entendendo mais nada. Puxa, eu não vou ver mais. Puxa, como que é isso? Ele está falando da volta dele. Amém? 18. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que queria interrogar, disse-lhe: indagais entre vós acerca disto. E disse: um pouco não me vereis, e outra vez um pouco me vereis. 20. Na verdade eu te digo que vós conheceis, vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Palavra-chave: tristeza que se converterá em alegria. Mas como assim? Jesus vai dar o entendimento. A mulher, quando está para dar a luz, sente o quê? Muita tristeza, 9 meses de tristeza, hein? Aquela dor, ai, aquela dor. Não é o fim não, vamos lá. Porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado a luz, a criança já não se lembra da aflição. Pelo prazer de haver nascido um homem, aí vem só alegria. Aí vem só alegria. 9 meses de dor, de tristeza, de aflição, 9 meses. Ele está se comparando à vinda dele. E a gente vai passar muita tribulação, muita tristeza, muita dor, mas nós temos que entender que um dia ele vai voltar e tudo isso vai acabar. Vai acabar coisas que vai ser eterno. O Apocalipse fala que lá não há choro, não há dor, nem planto, nem ranger de dente, é só alegria. Nem morte existe, olha que legal, nem morte vai existir lá. Porque nós vamos viver eternamente. Tem 2 caminhos que é eterno: a condenação e a salvação. Vai ser eterno. Então, irmãos, nós temos que procurar o que é salvação, não o que é condenação. Porque o príncipe desse mundo está o quê? No início, atrapalhar a minha vida e a sua. Mas é bom que ele atrapalhe, né, Anderson? Porque quando ele atrapalha, quando ele quer atrapalhar, quem sabemos que está dando certo, né? Aqui deixa bem claro, irmãos, que nós vamos sofrer muito, ter aflições, mas nós não deixamos que desfalecer a nossa fé. Muitas das vezes a gente, quando o Espírito Santo ele vem nos convencer do pecado, daquilo que a gente fazia lá atrás, hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui. Ah, nós somos santos. Não, nós procuramos a santidade. Santos nós vamos ser nunca, só naquele grande dia. E
Espírito Santo ele vem falando ao nosso coração desde a nossa convenção. Por quê? Porque nós precisamos cada dia ser mudado. Ah, mas fulano errou nisso. Tá bom, fulano errou nisso, mas você errou naquilo, aonde ele acerta. Porque a palavra fala que todos pecaram e destruído foi da glória de Deus. Destruído foi da glória de Deus. No mundo, assim também vós, 22, vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, então o vosso coração se e a vossa alegria ninguém tirará. Não pode glorificar o nome do Senhor, pode dar glória. Muito abençoado. Antes de vir para cá, eu passei lá no Manassés, cheguei já sentindo a presença. E de cara, Deus confirmando a mensagem. De lá. É isso mesmo. Irmãos, nós não temos que desistir da nossa fé. Eu sei que o mundo é difícil a gente lidar com o mundo. Mas o Roberto está falando aqui, deixa eu bem claro. Nós temos muitas aflições, temos muitas perseguições, mas isso aí faz parte do Evangelho. E uma coisa que Deus estava falando ao meu coração é sobre família. Eu não sei porque que Deus está mandando falar isso. Nossos filhos, nós somos obrigados a gostar dele, Roberto? Obrigado? Mas qual a nossa obrigação que Deus coloca em nossas vidas? Nossos filhos. Cuidar é a nossa obrigação. É a nossa obrigação de cuidar. Não sei porque que Deus está falando isso. Mas você não é obrigado a gostar dele, não. Mas o gostar, ele vem do dia a dia. O amar, ele vem do dia a dia. O senhor Davi teve 2 filhos. Olha só, que lindo. Chegou para o mais velho e falou: filho, vai na vinha trabalhar? Falou: vou. Com a convicção, o pai falou: opa, é mesmo? Recebi um sim, né? Aí chegou para o mais velho: filho, você vai para a vinha? Ele falou: não, pai, não vou não. Chegou a noite, o pai chegou, o mais velho, falou: filho, você foi trabalhar? Falou que ia, não foi. Não foi. Aí chegou pro mais novo: você foi trabalhar na vinha? Foi. Eu te pergunto, qual dos dois que agradou o pai? O que falou que não ia e foi, ou o que falou que ia e não foi? Porque o intuito era o quê? Trabalhar. E qual que agradou o pai? Falou que não ia, mas foi. Isso já aconteceu na minha vida. Quando eu estava no Evangelho, de eu falar que não ia, e algo me incomodava: vai. Eu lembrei dessa mensagem. Eu falei: opa, que não fique só em minhas palavras, mas em minhas atitudes. Minhas atitudes. Nós não somos obrigados a gostar dos filhos. Somos obrigados a cuidar. Deus não foi obrigado a nos salvar. Mas por amor a nós, Ele deu o Filho dele para nos salvar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida. Mas para isso temos que crer, né? Para isso temos que crer. Mas filho é aquele que obedece. O que não obedece é bastardo. É bastardo. O filho obediente, ele é filho com direito à herança. O direito à herança. O filho pródigo, ele chegou para o pai e falou: pai, dá para mim o que é de direito. Não era direito dele.
ele era o mais novo, de direito era o mais velho. E Jesus, ele quebra esse paradigma dessa parábola. E o pai deu, o pai foi, o filho foi, gastou tudo com o mundo, pra você ver, gastou tudo com o mundo, ficou na miséria, foi trabalhar, cuidar de porcos. Está lá em Lucas 15. E chegou o momento dele ver os porcos comendo, desejou comer as polotas dos porcos. E ele lembrou. Até os servos do meu pai têm comida de fartura e aqui pereceram de fome. Porque quem está no mundo tem fome. Fome da palavra, fome do amor, do carinho do Pai. E ele voltou. E o Pai de maneira nenhuma fechou as portas. Mas o filho que o Pai gostava? Não. O Pai amava. Filho não entende. Muitas das vezes a gente, quando é filho, a gente não entende isso. Mas quando passa a ser pai, vai entender. Porque o mundo tem muitas coisas para nos oferecer. Eu caí nessa cilada. Mas foi tudo ilusão. Vocês que são jovens, prestem bem atenção. Escuta seus pais. Porque a palavra deixa bem claro, filho, que honre o pai e a mãe. Deus prolonga os seus dias. Ele prolonga. Mas por que será que ele prolonga? Porque ele gostou, se agradou das suas atitudes, do que você fez com seu pai. 1 Pedro 8, versículo 20, que vai falar que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão é mentiroso. Por quê? Como é que ele fala que ama a Deus se não vê e aborrece o seu irmão que vê? As nossas atitudes refletem os nossos filhos. As nossas atitudes. Então, para a gente deixar um legado, para dar continuidade a esse legado, nós temos que começar dentro de casa. O nosso culto já começa dentro de casa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Aquele que Deus entregou em nossas mãos para cuidar, e o inimigo vai trabalhando. Se a gente não vigiar nisso daí, a gente vai perder nossos filhos no mundo. Temos que cuidar muito. Eu acredito e creio que isso é culto de família. Porque Deus, ele é família. Deus, ele é família. Louvado seja Deus. 23 ao 33. Amém, meus amados? A minha esposa está do jeito que eu falei, meu Deus, eu pedi amor, mas nem tanto. Eu pedi graça, mas nem tanto. Mas sabe o que é isso? É porque além de eu cuidar das coisas do Senhor, eu cuido de casa também. Você não pode abandonar nenhum nem outro. Porque a palavra deixa bem claro, se você não tem condições de cuidar da sua casa, como é que você vai cuidar das coisas do Senhor? É, Vaz? Então, cuida dos meus, que dos seus cuido eu. Mas se eu não tenho nem minha vida, se pertence a Ele, então eu tenho que cuidar de mim também. Não adianta eu querer cuidar só da igreja, abandonar minha família, ou cuidar só da minha família, abandonar a igreja. Os dois têm que andar no mesmo nível. Por quê? Porque nós somos referência, tanto dentro da igreja como dentro de casa. Nossos filhos têm que olhar para nós e se espelhar em nós. Para quando um dia você partir, dar continuidade do legado que você deixou. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está com você.
Quais características você percebe que Deus está contigo? Não precisa responder, analisa. Sabe aqueles momentos que você está passando por algo? Você fica clamando e não tem resposta? O Pai está comigo. Palavra-chave 33. Eu vos digo isto, para que em mim tenhais, mas tende bom, eu venci e vós vencereis. Eu venci o mundo e vós vencerei. Irmãos, na minha caminhada com Cristo, se a gente não passar por tribulação, a gente não vamos ter experiências. Nós temos que passar aflições. E essa mensagem, os desafios que se transformam em vitória. Os desafios que se transformam em vitória. E nós temos que dar muitos exemplos de cristão dentro de casa. Não só dentro de casa, mas fora também. E quando eu faço as coisas dentro de casa, o mundo mostra para você. Deus, através de uma pessoa, Ele mostra para você, pastor, o que você está fazendo. Quando Ele chega para você, ó, me falaram para mim, esse é o homem de Deus. A mulher sulamita, ela deu um lugarzinho para Eliseu. Eliseu morar, ficar lá. E ela observava ele passando. Ela só observava. E ela falou para o marido dela: eu vejo que esse é um grande homem de Deus. E ele não falava com ela, mas sim as atitudes, ela via que ele era diferente. Nós temos que ser diferentes em nossas atitudes. Louvado seja Deus. Amém? A mensagem é essa, irmãos. Não desiste. Não desiste. Tristeza que se transforma em alegria. Desafio que se transforma em vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, eu fico feliz de ver vocês estar aqui. E cada rostinho que eu fico vendo está presente. Da outra vez que eu estive aqui, tem pessoas que eu entendo que acontece, nossa vida isso é normal, mas não saiu da presença, está aqui. Entende que um dia ele vai voltar. E quando voltar, a vitória é completa. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Mais alto, irmão, mais alto.